Olá, começando o segundo vídeo. Paz e graça esteja convosco. Nós estamos falando sobre a religião verdadeira cristã da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Estamos mostrando a história da verdadeira igreja e falando sobre os assuntos específicos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Somos uma igreja fundada e fundamentada no Evangelho cristão legítimo da Bíblia e de outros documentos paralelos que estamos fazendo uma demonstração da nossa fé que nós seguimos, porque Jesus Cristo nos libertou da maldição, da escravidão, da lei de Moisés, como está escrito na Bíblia. Então vamos continuar. Então eu estava observando aqui as palavras, o texto introdutório, falando o que estava acontecendo na igreja que tinha sido acabado de ser fundada há 2000 anos atrás, no território da Turquia, a igreja cristã que Paulo estava fundando. E ele escreveu a carta para os Gálatas, falando sobre uma grave crise que estava acontecendo dentro da igreja cristã, porque existiam perturbadores que eram os mesmos perturbadores de Israel na época do profeta Elias, que são da raça judaica e da raça israelita, porque o profeta Elias também passou por esta situação na época dele, porque o rei, agora esqueci o nome do rei, da época do profeta Elias, que era o rei de Judá, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô com a cabeça confusa agora. Qual que era o rei da época do profeta Elias? Era o rei Acabe? Eu acho que era o rei Acabe. Era o rei Acabe, porque a mulher dele era a princesa Jezebel. É porque, como eu estou falando uma coisa diferente, então há esse esquecimento assim repentino, né? Porque eu tenho problema mental e eu nem vou jantar hoje, né? Porque eu tenho que sair para procurar comida. Tá um pouco frio, eu tenho que procurar comida na rua, né? Então eu preferi ficar fazendo esse estudo aqui. Amanhã daí quando eu ficar muito cansado, daí eu paro, daí amanhã de manhã ou na hora do almoço eu vou me alimentar, né? Então eu tô fazendo o vídeo nestas condições, mas é o rei Acabe, né? O rei Acabe que era o perturbador de Israel, né? Como está escrito no Antigo Testamento. E o rei Acabe chamou o profeta Elias de perturbador de Israel, mas que o profeta Elias falou que quem perturbava Israel era Acabe, né? Como está escrito aqui, o perturbador dos cristãos são os judeus e os gregos, né? Que hoje são os falsos judeus sionistas, né? Que eles são ricos. E os gregos que são gentios, que são os romanos,
que hoje em dia são a nação europeia, né, que domina o mundo inteiro na nossa atualidade, mas nós estamos fazendo um paralelo deste período prefácio da fundação das igrejas espalhadas pelo mundo, das igrejas cristãs nos territórios gentios, e vamos fazer um paralelo secular falando sobre a questão europeia no século XVI, para ver qual foi o levante que aconteceu no período de Paulo e qual foi o efeito que surtiu dentre os séculos, analisando o século XVI da Europa. Daqui a pouco eu vou entrar neste assunto. Então vamos terminar esse parágrafo aqui, que ele é grande. Então, os perturbadores são esses. Porque o Jesus Cristo, ele veio pregar um novo evangelho para o nosso Senhor Deus, o Deus Pai, o Deus vivo da Bíblia. Ele veio destruir o Antigo Testamento, os mandamentos, e ele veio abolir as leis, como está escrito. Vamos lá. Como está, eu vou usar um texto, existe uns 2 ou 3, mas eu vou usar o que eu sempre lembro, né, para provar isso agora. Que Jesus Cristo, Paulo está falando, ele aboliu a lei que está em... Existem 2 lugares específicos, se eu não me engano, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre isso. Mas eu vou usar um lugar para justificar isso que eu falei agora, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Este versículo eu nunca vi citando em nenhuma igreja, em nenhum templo cristão nos dias de hoje. Pode ser que alguém tenha falado este mandamento, mas eu nunca vi. Eu achei porque eu estudava a Bíblia na barraca, porque eu era morador de rua. Então, eu estava lendo a Bíblia e achei este versículo. Eu sei que existe mais 2 passagens na Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre isso. E, se eu não me engano, a outra parte está em Pedro, outro versículo, dando uma conotação disso que eu vou falar agora, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Eu vou ler direto e depois eu vou falando sobre este pensamento. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está vendo? Aqui é a prova cabal de que sempre quando eu faço os vídeos eu falo que a lei ela foi abolida. Preste atenção. Versículo 14 está a prova aqui. Eu nunca li esse versículo, estou lendo agora pela primeira vez, mas eu sempre falo deste assunto. Mas os seus sentidos foram endurecidos. O que significa isso no versículo? Significa que os sentidos dos judeus israelitas, Paulo está falando
que eram endurecidos. A mente deles são cauterizadas, como eu fiz o vídeo falando sobre isso. E já está postado no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Já dei um exemplo sobre isso. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O que significa isso? Significa, esta segunda parte do versículo, que Paulo está falando que até hoje, no tempo de Paulo e até hoje, no nosso tempo agora, os judeus israelitas, eles ainda não admitem que Jesus Cristo rasgou o véu dos santos, que significa que o véu era a lei do Velho Testamento, como está escrito aqui. E ainda eles levantam a lição que Moisés ensinou e proclamou para o povo judeu israelita. É isso que está escrito aqui, na parte 2 do versículo. Agora, a parte 3, Paulo, ele define e escreve o seguinte: o qual foi por Cristo abolido. Tá vendo? Ele provou que as leis, as obras da lei do Antigo Testamento foi abolida por Cristo. Cristo é Deus e Cristo é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo e Deus, o Deus Pai, são um só Deus, mas eles acham que, na visão bíblica de Paulo, Paulo está falando que são dois deuses e eles não concordam com isso. Mas Paulo está falando que a visão deles está errada, distorcida. E aqui no versículo 14, acabei de comprovar esta constatação que Jesus me mostrou, me revelou. Repetindo, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Está vendo? Os sentidos dos judeus israelitas. Para poder entender o que eu estou falando, eu teria que ler o capítulo inteiro, mas eu não posso fazer isso agora. Mas como eu sei que é isso que eu estou falando, está escrito dentro do capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, então eu já estou revelando diretamente. Por isso que Paulo diz assim no versículo 14: mas os seus sentidos foram endurecidos. Os judeus e israelitas, os antigos da época de Paulo e os de hoje, eles não entendem isso. Que nós da Igreja Evangelho dos Pobres estamos falando. Porque até hoje o mesmo véu é as leis de Moisés. As leis que foram as tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas por Deus com os dedos e dado para Moisés no monte. Se eu não me engano, é o Monte Sinai. Eu tinha esquecido, eu fiz um vídeo e esqueci o nome do monte. Agora eu lembrei. Surgiu de repente na minha cabeça. É o Monte Sinai. E daí, Deus deu a tábua dos 10 mandamentos. E no tabernáculo, quando foi construído no deserto pelas 12 tribos de Israel, existia o lugar onde eram os santos dos santos, que Deus descia uma vez por ano para poder receber como eu posso dizer,
a adoração das 12 tribos de Israel dentro de um lugar. Eu não posso falar isso com mais detalhes porque eu não sou sacerdote e nem mestre dos judeus israelitas. Mas aqui na Bíblia está escrito, só que agora eu estou representando a questão da igreja evangélica cristã. Então eu só estou falando que houve esta abolição de todo estes procedimentos. A gente não precisa mais se preocupar com as coisas do Antigo Testamento. É isso que eu estou querendo dizer. Porque senão eu tenho que continuar falando sobre os rituais, os costumes e as tradições dos judeus israelitas. Mas Paulo está falando aqui que Cristo aboliu. Preste atenção, ó. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Então eles seguem uma lição que já foi abolida. Uma lição de Moisés, um ensinamento que já foi abolido, que não serve para o cristão. Por isso que nós somos de uma raça e eles são de outra. Por isso que nós somos de uma religião e eles são de outra. Por isso que nós somos o povo escolhido de Deus e eles são o povo escolhido de Deus, mas só que eles já foram julgados. Só se salvaram 144 mil, como está escrito em Apocalipse capítulo 7. Então, a lição do Velho Testamento é essa, guardar as leis de Moisés. E a lição dos cristãos, que são o povo de Jesus Cristo, é guardar o Novo Testamento. Então é uma coisa diferente da outra. E no final da última parte, que está no versículo 14, está escrito assim: o qual foi por Cristo abolido. Então não precisamos mais seguir os cristãos, os costumes e as tradições judaicas, mesmo profeticamente, porque o povo cristão, ele é um povo que ele foi consagrado. Como 144 mil que eram judeus israelitas foram consagrados. Agora nós somos consagrados, porque o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão nada é. Hoje, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é a fé que leva ao amor, que está escrito nos 2 mandamentos principais: amar a Deus sob todas as formas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que a gente tem que seguir, não os costumes e as tradições do Antigo Testamento. Então, eles não entendem isso, porque eu não vejo. Eu assisto o canal de uma comunidade judaica messiânica e eu não vejo eles falar do primeiro e segundo mandamento. Eles só falam de teorias da lei de Moisés e de coisas futurísticas que já aconteceram e eles acham que ainda vão acontecer. Então, por isso que eles são perturbadores, como está escrito aqui no relato que eu estou demonstrando. Esses perturbadores, eles se infiltraram nas primeiras igrejas que Paulo estava fundando e até mesmo na igreja cristã de Jerusalém. Só que lá em Jerusalém, o ataque ele foi bem sucedido, porque os judaizantes ficavam em Jerusalém, porque eles eram judeus, e o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e o apóstolo João, o irmão, talvez seja o irmão de Tiago,
eles foram persuadidos, induzidos a criar um novo evangelho. Por isso que estava tendo esta grave crise dentro da igreja cristã. Então, eles começaram, os judaizantes, porque não há relatos que ainda os povos gentios da Grécia, de Roma, ainda não tinham se infiltrado dentro da igreja cristã, neste momento que eu estou narrando. Então, os judeus, os judaizantes, eles começaram a influenciar as igrejas galatas, as igrejas gálatas. Então, já começaram a destruir as outras igrejas naquela época, que eu citei, entre os anos 48 e 55 da era cristã. Então, isso não é divulgado nas igrejas cristãs de hoje, não sei por quê. Só a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu frequento, que eu vi falando sobre isso, porque eu tenho até aqui um texto que eles escreveram que está falando sobre isso. Só a igreja, a Assembleia de Deus que eu vi falando sobre isso. As outras igrejas cristãs, protestantes e católicas, eu não vi nenhum comentário a respeito disso. Pode ser que já tenham falado, mas não chegou até os meus ouvidos. Por isso que eu estou falando agora. Então nós estamos fazendo esse estudo e mostrando com todos estes conteúdos que eu estou passando. Então esses mestres judaizantes, eles já começaram a influenciar a igreja de Gálatas, neste momento aqui da história, argumentando, preste atenção, que os convertidos gentios, está vendo? Os gentios eram os povos que não era da descendência da nacionalidade da raça judaica israelita. Então, os gentios, que eram os gregos e romanos, eles começaram a ser convertidos nas igrejas gentílicas, que eles não eram judeus. Eles começaram a ser convertidos para o cristianismo, não para o judaísmo, para a religião judaica, que era a religião de Moisés, a religião mosaica. Porque Abraão não tem nada a ver com isso, porque Abraão veio antes. Então, prosseguindo, e eles precisavam seguir, daí eles estavam querendo influenciar os membros da igreja cristã, induzindo eles, que nem acontece hoje em dia, pressionando eles a se circuncisar, como eu vi o vídeo do rabino desta comunidade judaica messiânica falar que todo mundo tem que se circuncisar. Eu vi o vídeo dele no canal dele algum tempo atrás, que eu tô assistindo quase que diariamente os vídeos do canal da comunidade judaica messiânica. E eu vi ele falando que todo mundo tem que ser circuncisado, é o que está escrito aqui, ó. A mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, eles estão querendo fazer com todo cristão. Ó, eles estão querendo circuncisar os cristãos para eles seguirem as leis judaicas. Foi isso que eu escrevi agora, eu não falei aqui? Para terminar este vídeo e começar o próximo,
que eu li lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que Jesus Cristo aboliu a lei, e aqui o que está escrito, que eu acabei de ler? Que os judaizantes, eles estavam querendo circuncisar os cristãos que estavam entrando na igreja que Paulo estava fundando, para eles seguirem as leis judaicas. E aqui no nosso livro da Bíblia está escrito que Jesus Cristo aboliu a lei. E por que eles não falam desse versículo que eu apontei agora? Porque não é de interesse deles. A verdade. Porque eles são anticristos. Eles não acreditam que Jesus Cristo é filho de Deus e se tornou Deus, igual o Deus Pai. Como eu já falei, que tem 3 versículos da Bíblia falando que todo mundo, até nós, podemos chegar no nível de Jesus e Deus, para poder herdar o terceiro céu, que fica acima de todos os céus. Porque só vai entrar no terceiro céu quem aderir ao cristianismo, não ao judaísmo, não a outras religiões, que eles estão querendo que todo mundo abrace, para levar todo mundo para o inferno, para o reino das trevas. Porque são vários mundos que Deus criou. Então vamos terminar por aqui, vamos continuar no próximo vídeo. A paz do Senhor.